tum cha cha tum cha 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 Fala galera do Visu Perifa, meu nome é Rodrigo Costa, mais conhecido como Costa BXD. Tô aqui passando a oficina para vocês de fotografia e expressão. Minha jornada aqui na fotografia começou em 2015. Muita gente pensa que quando a gente começa na fotografia, a gente começa a pensar logo em fazer imagem, né? Mas na realidade meu começo começou com uma pesquisa de antropologia na faculdade, na qual eu tive que começar a pensar, a refletir sobre a estética, né? Então, e também como eu acredito que tem que ser, eu acho que a fotografia ela é a ferramenta, mas eu acho que tem que estar à frente ao seu pensamento, às suas influências, o que você carrega da sua vivência, né? Qual é a minha posição ali quando eu tô com a câmera? Então, a antropologia ela me trouxe esse conhecimento de saber quem sou eu dentro do campo da fotografia, né? E aí a partir daí eu comecei para essa pesquisa registrar imagens com o meu próprio celular, comecei a me interessar mais pelo registro do que pela pesquisa, né? E aí foi onde virou a chave. Costa, bloco 1, take 1. Eu sou da Baixada Fluminense, comecei a refletir sobre como isso causava na estética e na construção de imagem dos territórios. E eu comecei a olhar para a fotografia como uma ferramenta de expor os meus pensamentos que estavam dentro da pesquisa escrita, né? Então eu sempre comecei da escrita para a imagem, né? E esse é sempre o meu processo que eu uso até hoje, né? Então, e aí saindo do campo da antropologia para a fotografia, eu comecei a usar o processo da antropologia, né, para criar na fotografia. E aí eu abandonei, literalmente, não abandonei a antropologia, né? Ela virou parte do meu processo criativo e eu comecei a usar a fotografia no campo para colaborar com coletivos, com eventos. E eu comecei a fotografar fazendo cobertura com câmera de amigos, como sempre. Eu acho que a colaboração com pessoas que você conhece é muito importante no início da fotografia, porque você precisa trocar informação, você precisa conversar. Então, nesse processo eu tinha amigos próximos, outros fotógrafos que estavam junto nesse processo, tanto me prestando equipamento quanto colaborando, avaliando meu material, trocando sobre o que eu estava registrando. Então, foi um processo muito de estudo que foi construindo a minha identidade, né? E aí ela vem muito dessa questão da antropologia como pesquisa e no campo você tá se colocando numa posição de olhar, né? Eu comecei a construir um olhar olhando para a fotografia editorial, que é esse momento onde você consegue pensar ali e construir o que está na sua pesquisa, o que está nessa informação, e você consegue pontuar em uma imagem, duas, num registro, num detalhe. Eu comecei a fotografar os eventos e automaticamente esses eventos começaram a me chamar para fotografar justamente por essa estética, né? Por essa construção de olhar um evento não só como o acontecimento em si. Então eu conseguia olhar para a moda, eu conseguia olhar para o comportamento, conseguia olhar para o que estava acontecendo e tentar ir além. Então era um momento de pesquisa, né, como registro, né? E acho que isso carrega comigo tanto quando eu tô na rua, fotografando um editorial, quando eu tô apenas me divertindo com a câmera. Eu acho que é um momento de buscar o que está no meu pensamento, de buscar o que está na nossa reflexão. Nós somos seres que enxergam mil informações durante o dia, né? Mas a gente processa o que a gente quer, a gente se identifica com o que a gente quer. Então a fotografia, ela não é um equipamento, eu gosto de falar bastante sobre isso, ela não é uma ferramenta só, ela é uma linguagem. Então, se você está aí assistindo, você não tem que imaginar que você está assistindo uma oficina de fotografia para você ser fotógrafo. Você pode ser um ilustrador, e você tem que entender de fotografia, você pode trabalhar com animação, e você tem que entender de fotografia. Não é que tem que entender, você entendendo isso vai colaborar muito. Então, esse pensamento da fotografia como linguagem, não como ferramenta, é o que me alimentou durante esse processo, tá até hoje com ela. A fotografia é uma escolha dentro do meu processo. Eu estudei comunicação e dentro desse processo de comunicação, a fotografia ela não teve um grande pilar, né? Foi pouco, mas a fotografia ela me trouxe para esse lado da minha experimentação, de conseguir colocar para fora todas as informações que estavam passando na minha cabeça, que eu enxergo. E tem uns momentos que eu consigo enxergar desde criança a observação, de eu parar nos lugares e ficar observando um determinado ponto por muito tempo. Isso para mim já era uma prática de fotografia, mas quando eu comecei a praticar, eu fui entendendo que isso tá ligado a esse processo humano nosso, né, de processar a imagem que a gente está registrando, de como a gente traduz. Todo mundo traduz de uma forma diferente, né? Então, fotografia não é sobre certo e errado, é sobre o seu pensamento, sobre a sua construção de mundo, sobre a sua forma de enxergar. Então, a fotografia me trouxe
trouxe toda essa liberdade de pegar um processo que estava na minha cabeça, um processo que eu trouxe da faculdade, um livro que eu li, um filme que eu vi, um acontecimento que eu vi na rua, um detalhe de rosto que eu gostei num trem, uma luz que bateu em determinado lugar que fez uma sombra. Então eu comecei a olhar essas coisas que me chamavam a atenção e construir minha identidade na fotografia, né? Assim como esse processo vai construindo, você vai criando a sua identidade dentro desse processo, né? E você vai se identificando. Então, fotografia não é algo certo ou errado, né? Não tem essa também questão de hierarquia. Eu vou começar agora, vou começar depois. Tem a ver com a capacidade de influência que você tem dentro desse processo que você tá com a câmera, ou você tá com o celular, ou você tá registrando uma imagem, ou você tá desenhando. É quando você consegue transmitir esses processos que você administra na sua mente, né? E acho que a fotografia ela é bem libertadora por esse motivo, né? Quando você consegue pensar e você construir, entregar e outra pessoa sentir isso também, acho que é esse processo que vai te alimentando a continuar na fotografia. É bem importante para você prestar bastante atenção nas partes técnicas, mas é bem importante você usar elas como reflexão, né? Como você pode usar uma técnica para refletir o seu pensamento. Então, eu sempre pensei muito movimento, movimentação e coisas estáticas. Então, o movimento está muito presente no meu trabalho. Sempre trabalhei muito com eventos de dança, né? O Jamaica X em si é um coletivo de dancehall e tem essa questão do movimento muito presente em tudo, tanto na música, tanto no som, tanto na cultura, na comida. Então, as coisas estão acontecendo e você tem que estar inserido naquele momento. Então, você tem que entender, tem que ter leitura sobre o movimento do que está acontecendo, para o que você está enxergando, para o que você está registrando, né? Esse movimento, ele não vai parar para você naquele momento X. Você tem essa possibilidade sempre de fazer as alterações que você consegue, né? Mas o que eu gosto mesmo é quando eu consigo captar o momento sem precisar fazer nenhuma alteração, conseguindo que ele esteja acontecendo ali, esse movimento, e eu consigo registrar ele sem pedir que ele aconteça, né? Eu acho que isso consegue trazer um pouco do meu trabalho, da minha estética, que vocês vão ver aí na fotografia, que é um pouco de verdade, menos construção. Não que a construção não seja verdade, eu acho que também é esse processo que a gente vai chegar. Quando a gente fala de editorial, esse processo... Eu comecei a falar sobre editorial fotografando rua, né? E eu fotografava a rua de um jeito, todo mundo falava, pô, você fotografa, tá enxergando como a gente não enxerga. E eu comecei a pensar, tipo, pô, isso se chama, pra mim, eu tô fazendo um editorial da rua, editorializando a rua, né? Quando eu trouxe esse conceito pro grupo criativo que a gente trabalhava em fotografia, que chama Cena BXD, a gente começou a pensar isso como nossa estética, e a gente começou a pensar isso como Baixada Fluminense, e a gente começou a pensar isso como Rio de Janeiro, e isso foi se desenvolvendo, foi criando uma casca sobre o nosso trabalho, né? Sobre como a gente consegue olhar e apresentar algo que está dentro do cotidiano de uma forma como as pessoas no dia a dia não conseguem parar para enxergar. Acho que essa é a realidade do fotógrafo. Quando ele está no prisma da câmera, ele está enxergando o que o cotidiano oferece todos os dias, mas ele está ali olhando por um prisma, né? Ele está olhando de uma forma diferente. Então, quando você está fotografando, você está mais conectado com a sua parte interior. É uma coisa muito individual, né? Esse processo do clicar e do fotografar do cotidiano trouxe essa questão do movimento para mim, né? Eu uso até hoje, por exemplo, em editoriais, coisas que eu estou montando, eu simulo o movimento meu e o movimento da pessoa ou do objetivo que está sendo fotografado para que eu consiga trazer isso que se tornou a minha identidade. De 2015 até 2018, eu fotografei muitos eventos e festivais no Rio de Janeiro e em São Paulo, né? E um desses eventos que eu gosto muito do trabalho, eu acho que até a gente criou uma linha que até hoje eu cubro alguns eventos deles. Eu não cubro mais eventos, mas os deles eu ainda faço, né? Dos dois, na realidade, tanto do Jamaica X quanto da Baticu. Acho que vocês podem pesquisar aí também sobre a Baticu. É um movimento que não é estadual, né? Ele é nacional, acontece no Brasil todo. E eu já documentei em São Paulo e no Rio, né? E dentro desses eventos, o que mais me chama a atenção é a questão da possibilidade de construir editorial dentro do próprio evento, né? É uma coisa que já tem uma característica própria, as pessoas já têm uma característica própria, já tem um comportamento muito pessoal e próprio, então isso alimenta muito todo o clique que você vai fazer, né? Então, quando o cenário já está construído, as personas já estão vivendo, então isso tem a luz dos eventos, então isso colabora muito com a criação. E durante esse processo de 2015 até 2018, o que eu mais fiz foi justamente
criar essa forma de fazer editoriais dentro de eventos, né? Isso foi me caracterizando e foi me mantendo dentro desses eventos, me trazendo fonte de renda, notabilidade para o trabalho. Então eu comecei a pensar os eventos, então os retratos, como eu fazia os retratos. Então, retrato é algo que você pode fazer tanto tão rápido quanto algo mais pessoal. Então você tem que trocar, você tem que conversar, então você tem que viver aquele evento. Então volta lá atrás no que eu falei da antropologia. Eu tenho que me entender quem eu estou naquele campo, né? No campo está acontecendo um bocado de coisa, volta o movimento, está acontecendo tudo ao mesmo tempo. Pessoa é uma coisa que você tem que ter uma interação com ela para você conseguir trazer, olhar para ela para dentro da câmera, para onde você quer, talvez para direcionar ela numa posição melhor de luz. E é importante, então dentro do evento eu comecei a construir essa casca de como eu faço os retratos bem, de uma característica mais artística do que cobertura de evento, né? Então os feedbacks que eu tinha era isso, então você consegue vir para o meu evento e trazer uma fotografia mais artística. Pô, é justamente isso que eu estava ali inserido buscando fazer, né? Existem várias formas de você fazer a cobertura de eventos. Você pode ser mais documental, você pode ser mais editorial. Não que o editorial não seja documental, a fotografia é isso, né? Que eu estava falando desde o início, não existe uma regra, né? Mas você escolhe caminhos. Então existem muitos caminhos. Então, dentro do coletivo que a gente trabalhava, tinha um que ia mais pro documental, tinha um que ia mais pra zoeira, tinha um que ia mais pro olhar editorial, que era eu, né? Então, esses eventos, eles traziam muito essa característica, tanto o Jamaica Chias, tanto o Abaticu, a caracterização da roupa, maquiagem. Praticamente você estava dentro de um editorial de moda, dentro de um evento, com tudo acontecendo, com iluminação e movimento e dança. Então, estava ali buscando estar bem posicionado, vendo os rostos, conhecendo as pessoas nesse processo de pesquisa e de fotografia dentro dos eventos. Isso foi minha principal escola na fotografia, né? Tanto para me aprender técnica, né? Você no evento você não tem tanto tempo para configuração, você tem que ser um pouco mais rápido. Então, num momento ou no outro, você tem que trocar a configuração e fazer o clique rápido. Então, isso vai te criando muita inteligência de você ter as mudanças de luz para o tempo certo de luz, tempo certo de velocidade que você precisa, de movimento. Então, tudo isso muda. Então, dentro de um evento tem muita variação de configuração. Para mim, foi uma escola muito grande. Hoje, quando eu pego um set organizado, a configuração para mim não é um problema. Eu já estou na outra etapa pensando o que está na cena, né? Então, isso me colaborou muito com esse meu processo, né? Os eventos, ele além de ser uma grande escola, ele é uma grande possibilidade de você criar um portfólio seu próprio, tanto para o evento, né? Que você tem que estar sempre colocado como fotógrafo pensando nisso, né? Entregando para a perspectiva que você está entregando, seja para um briefing, seja para um objetivo próprio seu, e o que você está vendo ali na hora, o que é para você, o que importa, né? Ali na tua visão, no teu olhar, para você colocar um pouco da tua identidade sempre no trabalho. Tá bom para concluir essa parte? Então, o que eu estou querendo dizer é que existe várias possibilidades na fotografia. Só nessa introdução aqui eu já falei diversos tipos de coisas que eu uso. Na realidade, o que a gente vai descobrir aqui durante esse processo todo é qual você vai se identificar, o que você vê, o que você enxerga durante o processo, que você vai construir sua identidade. As possibilidades são muitas e a gente vai trocar ideia sobre isso aqui nos outros blocos, beleza? Cha